Obrigado ao repórter Túlio Amâncio, direto do Uruguai conosco. Daqui a pouquinho ele traz aí então os detalhes, né, desse encontro e o desfecho dessa reunião. Vamos seguir nesse assunto trazendo um entrevistado, um especialista para falar conosco sobre os impactos, os reflexos desse acordo Mercosul-União Europeia. Professor Daniel Vargas, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor Daniel, vai ser bom para o Brasil esse acordo aí, Mercosul-União Europeia? Bom dia. Bom dia Pedro, Cláudio, bom dia Sônia e bom dia Thaís. É um prazer falar com vocês. Bom dia, professor. Olha, eu creio que vai ser bom para todo mundo. Para o Brasil eu vejo 3 vantagens imediatas. A primeira é que muda o conceito da relação da Europa com o agro. Então a gente exporta muito pouco para a Europa hoje na produção de alimentos. E parte do motivo é uma restrição, naturalmente, da economia deles, mas um preconceito com os nossos produtos. A tendência é que a gente amplie essa cota de exportação de 2% para 4%. Mas a partir daí muda o jogo. A tendência é que os europeus vão aprender a consumir nossos produtos, quem sabe reduzir os preconceitos ao conhecer a nossa qualidade e, a partir daí, abrir espaço para a gente aumentar essa cota. Do ponto de vista industrial, poderia haver uma resistência entre lideranças brasileiras, mas o que a própria CNI tem dito é que isso vai baratear os insumos que nós importamos da Europa e favorecer a indústria brasileira. E o consumidor como um todo vai ter acesso a bens de melhor qualidade, variedade, beneficiando assim a população em geral. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco neste momento. Eu queria saber o seguinte, é uma questão de preconceito ou é uma questão meramente de mercado, né? Porque o que a gente tem observado, e não é de hoje, né, que os europeus, sobretudo os franceses, mentem muito em relação ao Brasil, na questão ambiental, etc., exatamente para tentar evitar um acordo dessa natureza. Há uma questão de preconceito a ser vencida ou é uma questão de mercado mesmo, pelo qual o Mercosul, mas em particular o Brasil, terá que batalhar? Eu acho que a linha de frente é um protecionismo comercial escancarado. A verdade é que nós somos muito mais competitivos do que os europeus em geral e os franceses em particular, que lideram esse movimento crítico ao alimento brasileiro, e, portanto, eles sabem que se a gente entrar no jogo, a tendência é que eles percam espaço. Mas é claro que esse discurso, para ganhar legitimidade perante a população, precisa ser acompanhado de um discurso legitimador. E esse discurso, nos últimos anos, tem sido localizado na agenda ambiental. Então, há o argumento de que o nosso produto seria uma ameaça ao meio ambiente, quando, na verdade, a gente sabe que, em termos competitivos ambientais dentro da fazenda, o Brasil é muito mais sustentável do que qualquer país do mundo. Nós temos aqui um imenso estoque de reservas legais, sem falar nas áreas públicas, e o francês, com muito custo, protege 4% da sua área mediante pagamento do Estado. Professor, muito interessante isso que o senhor está falando, né? A gente vem aqui no Jornal Gente conversando sobre esse protecionismo, especialmente da França, porque eles têm seus motivos, né? Os agricultores, eles não são páreos para o nosso agro, de fato, né? Por isso estão aí parando estradas aqui na França, enfim. Agora, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o acordo é assinado hoje lá na cúpula do Mercosul. O que a França, principalmente a França, pode fazer? Polônia já está do lado da França, Giorgia Meloni diz que também não concorda agora com o acordo, estava em cima do muro, mas agora parece que ela saiu. O que esses países podem fazer para bloquear o acordo? Existe uma convenção aqui no Parlamento Europeu chamada de bloqueio de minoria, que se 4 países constituírem 35% da população, esse acordo pode ser bloqueado. Pode ser bloqueado ou pode ser parado? Eu queria entender esse mecanismo, professor. Ótimo, Sônia. Bom, nós sabemos que o processo legislativo e político europeu é complexo. Na verdade, até tem uma analogia com o processo legislativo em países democráticos como o nosso. Então, o primeiro passo da negociação do acordo é feita pelo executivo. Então, a liderança executiva, no caso, a própria presidente Ursula, ela tem essa autoridade de dar os primeiros passos no acordo. Em seguida, isso entra num circuito político europeu. Primeiro, é submetido à análise do que seria uma espécie de Senado na Europa, que é o Conselho, que tem a representação de cada um dos estados, os 27 países europeus, cada um com direito a um voto. Para que seja aprovado ali,
é necessária uma maioria de 15 países, representando pelo menos 65% dos votos da população. A razão disso, como você mesmo indicou, é evitar que um conjunto de países pequenos, com economia e população menor, acabem se juntando e sozinhos, impedindo o avanço de uma decisão que pode ser favorável ao bloco como um todo. Então, o primeiro passo que a França precisaria correr para bloquear esse apoio seria de conquistar, digamos assim, esse contingente populacional representando mais de 35% dos votos e, ao fazer isso, evitar que seja aprovado no Conselho. Se a partir daí isso não acontecer, segue o acordo aprovado para a deliberação do parlamento, e aí é voto da maioria. Outra vez, há o espaço aqui, mas me parece que seria mais difícil, dado a realidade das eleições parlamentares que aconteceram na Europa há pouco, de a França conseguir obstruir o avanço desse acordo. Mas há, como você mesmo está indicando, espaços para que isso seja vetado e, se acontecer, o acordo não entrar em vigor. Professor Daniel Vargas, entrando em vigor o acordo, vamos torcer para que isso aconteça, não é? O Brasil consegue diminuir a sua dependência comercial hoje da China com esse novo mercado? Porque é muito bom ter os chineses comprando tanto quanto compram do Brasil nesse momento. Ao mesmo tempo, você fica muito dependente de um só cliente, né? Você acha que isso vai se pulverizar um pouco mais quando o acordo já estiver em vigor? Olha, Thaís, sinceramente, eu acho que o impacto econômico imediato desse acordo no Brasil será relativamente pequeno. A verdade é que quando esse acordo começou a ser negociado, nós exportávamos metade do nosso produto para a Europa. Hoje não passa de 15%. À época, as nossas exportações somavam, ali no início dos anos 2000, em torno de 20 bilhões de dólares ao ano. Hoje, próximo de 170. E essa expansão aconteceu não para o Ocidente, mas para o Oriente, puxado sobretudo pela China. Então, em termos de quantidade, a verdade é que nós temos hoje um comércio voltado para os países orientais. Qual a perspectiva de futuro? Talvez a gente não expanda muito a nossa relação com a China, inclusive por preocupações de lado a lado, que cria vulnerabilidade nos dois países. Mas há uma expectativa de que esses países emergentes asiáticos cresçam a sua classe média, que ao mesmo tempo começam a qualificar o seu consumo, comprando mais proteínas. E aí sim abre um espaço para vender para outros países asiáticos. Talvez seja o caso a gente expandir as nossas relações com o Japão, com a Coreia, quem sabe com a Indonésia, com a Índia é mais difícil, mas com a Ásia em geral. Isso não significa que esse acordo não tem um valor para nós, ele tem. Mas não me parece que o efeito imediato será, digamos assim, de reduzir significativamente a nossa ligação com o Oriente e com a China. Esse é o professor Daniel Vargas explicando o que você precisa saber sobre esse acordo que está sendo firmado entre União Europeia e Mercosul. A nossa reportagem está no Uruguai, ao longo da programação, traz os últimos detalhes ao longo da sexta-feira. Professor, sempre um prazer ouvi-lo aqui no Jornal Gente. Um bom fim de semana e até uma próxima. Prazer é todo meu. Um abraço para vocês, um bom final de semana. Obrigada. Obrigada, professor. 9h20 e